Olá, boa tarde, meu caro, minha cara. Estamos aqui novamente para falar sobre operações de shopping center. O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco da minha trajetória profissional e dar algumas dicas, algumas diretrizes, né, às pessoas aí que estão galgando aí novos cargos aí na área operacional. Vou falar um pouco da minha experiência, tá, pessoal, e compartilhar com vocês minhas angústias, minhas aflições, meus acertos, meus erros, e espero contribuir para que vocês façam diferente, façam ainda melhor e sejam profissionais ainda mais completos. Esse é o objetivo do jogo, não é isso? Pessoas capacitadas, pessoas treinadas e resultados melhores. Eu comecei, né, ou seja, não comecei vou voltar um pouquinho antes da área de shopping center, né, vou falar um pouco da minha carreira de acadêmico um pouco. Eu comecei primeiramente, fiz um curso de ciência da computação, né, eu prestei vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e não passei. Fiquei aí por causa de, na época, 6 pontos, que é um abismo, né? São uma quantidade de pontos na primeira etapa, não passei e passei na PUC Minas, né? E comecei a fazer o curso de ciência da computação. Na época, né, devido a questões econômicas, eu não tinha condições de manter o meu curso, né? Então, depois de um período concluído, eu não consegui arcar com o curso daquele período e, consequentemente, eu não consegui matricular no segundo semestre. E eu tive que buscar outras alternativas, né? E aí, nesse momento, meu pai me chamou e falou, pô, vamos pro Ceasa, vamos me ajudar no Ceasa, vamos ver, para você ver, conhecer o varejo, você aprender, você ver, ter uma vivência profissional, que até o momento eu não tinha, né? Ou seja, eu era focado na minha carreira acadêmica e não tinha uma vivência profissional ali até os 18 anos. E aí eu fui com meu pai. Para minha surpresa, foi, como diz, o meu melhor estágio de vida, né? Vamos colocar assim, eu fui uma outra universidade. O Ceasa, em termos de varejo, é uma estrutura gigantesca que circula milhões. Hoje eu até associo um pouco, estou ainda aprendendo um pouco aí de bolsa de valores, mas existe uma certa relação entre as duas coisas, né? O preço das mercadorias no próprio Ceasa, ele tem uma oscilação grande, por exemplo, tem dia que a mercadoria, você vende uma caixa de banana por R$ 10, no outro dia ou alguns dias depois, essa mesma mercadoria está valendo R$ 40, e depois ela vai variando, tem uma certa oscilação. Você vê empresas circulando milhões, ou você vê aquele tanto de caminhão descarregando, você fala, gente, aquela empresa é uma potência, e de repente a empresa fale, de repente você vê um cara pequeno, o cara cresce de uma vez e desponta. Ou seja, o Ceasa é muito dinâmico, né? Você trata com pessoas, às vezes, com um nível tanto profissional, quanto do ponto de vista financeiro baixo, quanto um nível mais alto, né? Você mistura todas as castas num lugar só, e você tem uma variedade gigantesca de atividades, né? E ali eu aprendi o varejo, né? Ou seja, eu vi a importância, por exemplo, de você atender o pequeno varejista, né? De você ter aquela circulação. Eu entendi o que é convivência profissional, né? Meu pai sempre pontuou que você não pode confundir as coisas, né? Ou seja, você tem que ter ali uma linha de saber lidar, né, com as pessoas profissionais que trabalham com você. E no Ceasa você tem ali os famosos chapas, tem outras pessoas trabalhando, e você não pode simplesmente se tornar mais um chapa ou se inteirar totalmente da linguagem dele, né? É importante você ter ali uma distinção, porque muitas das vezes as pessoas confundem isso, e aí acaba que uma liberdade vira uma libertinagem, e às vezes eles confundem itens e na hora do trabalho isso prejudica, né? Isso foi uma primeira lição ali que eu tive. A outra lição que diariamente eu tinha que checar o mercado. O que era checar? Saber quanto que o preço que o mercado está falando. Quanto custa uma caixa de banana, quanto que custa um saco de laranja, quanto custa uma caixa de mamão papaya, para sentir o que o mercado está falando de manhã. E eu confesso, gente, era um saco levantar todo dia nessa parte, rodar todas as lojas perguntando, mas hoje eu vejo o quanto era importante, era o nosso sentimento, era ver o que o mercado está falando, e eu não conseguia entender, eu falei, gente, mas por que? Se eu já tenho preço de custo, eu calculo o preço de venda, para que eu tenho que perguntar todo dia, olhar de loja em loja, onde que o preço, qual que é o preço que eles estão vendendo, o que eles estão negociando? Mas hoje eu consigo completamente entender o objetivo do meu pai, que era simplesmente sentir, né? Ou seja, o que o mercado está falando. E esse momento de você sentir o mercado, ele é muito difícil, né? As pessoas, como meu próprio pai, têm uma experiência grande, às vezes mesmo pelo tipo de freguês, pelo pedido dos fregueses, ele já conseguia interpretar o que o mercado está falando. Então ele já sabia se ele podia levantar um pouco o sarrafo do ponto de vista de
preço do produto ou se ele tinha que baixar e aproximar do preço de custo. Porque mercadorias perecíveis, você não vender, depois você vai ter um prejuízo, né? E essa foi minha vivência profissional no Ceasa. Fiquei ali por cerca de 2 anos trabalhando, e aí tive muitos acertos, muitos erros. Trabalhei em todas as funções, trabalhei de chapa, trabalhei no caixa, trabalhei comprando, trabalhei vendendo, e foi sensacional para eu poder me desenvolver como profissional e entender um pouco de varejo. E depois, pouco tempo depois eu falei, pô, tem que voltar, tem que fazer aquilo que eu quero. Eu não quero isso aqui o resto da minha vida. Eu passei no vestibular para engenharia elétrica no Cefet, falei, pô, agora eu vou fazer aquilo que eu gosto, eu vou estudar, eu vou me especializar, eu vou me graduar, eu vou me preparar para eu poder usufruir daquilo que eu quero, para onde eu quero caminhar. E aí eu comecei engenharia elétrica. Nesse meio do caminho, obviamente, devido a problemas financeiros, eu tive que me virar, né? Ou seja, acaba que as coisas começaram a ficar um pouco difícil. E a sorte que eu consegui, né, uma bolsa no laboratório no Cefet, que na época era R$300, que me ajudava muito. Eu, particularmente, depois do segundo período, quando eu consegui essa bolsa, eu queria fazer monitoria na época. Porque monitoria de cálculo, que eu adorava, seja de, sei lá, qualquer outra disciplina, né, que envolvia ali a engenharia, era o que eu queria. Eu até consegui, na época, uma vaga para monitoria de cálculo 1. Só que na época tinha um problema. A monitoria ganhava menos, era R$100 a menos, e você só tinha 4 meses naquele semestre. Ela não era uma coisa contínua contra a outra bolsa. Resultado, eu tive que continuar no laboratório. Era uma coisa que eu não queria, né? Era uma coisa que, assim, não era o meu propósito, não era uma coisa que me motivava a estar ali. Tanto que depois, né, eu fui a ser até desligado do laboratório, porque não era uma coisa que eu vivia intensamente, que eu contribuía. E nesse andar da carruagem, ou seja, fui passando, né, de período, fui fazendo minha especialização, e surgiu a oportunidade em shopping, coisa que eu jamais imaginei, né? Fazendo engenharia, eu imaginava o quê? Imaginava a indústria, imaginava qualquer outro cenário de menos um shopping center. Na minha vivência, eu não poderia imaginar. E comecei fazendo estágio num shopping, e para minha surpresa foi um desafio enorme. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ver aqueles conceitos, eu peguei a questão do rateio de energia na área de operações, vi aquela gestão de energia, eu era apaixonado com aquilo, eu aprendia, eu testava, eu errava, eu acertava, eu criava gráfico, eu analisava, eu era um cara dedicado a isso. Eu gastava ali minhas horas de estágio, eu comecei com 4 horas, depois fiz por 6, mas mais da metade da minha carga horária, ela analisando esses números. Eu decifrava aquela conta de energia do shopping diariamente para eu poder captar alguma coisa. A gente até conseguiu na época alguns benefícios que tinha erro ali de cálculo, e outras coisas não, era gestão mesmo, avaliando ali a eficácia da terceirizada na gestão de água, na gestão de energia. E uma das grandes coisas que eu tenho, que, pô, se eu tivesse as ferramentas que eu tenho hoje no shopping atual, como medição online, como automação ali, a fácil acesso, né? Nossa, isso ia ser fantástico, né? Eu ainda usufruo muito disso, mas acaba que o tempo nosso hoje ele é mais concorrido, né? Você acaba despendendo menos tempo para poder fazer esse tipo de análise. E ali eu fui aprimorando, né? Eu tive contato com exímios profissionais, e aí tem o Lincoln aí que desenvolveu um planejamento ali de elétrica para eu fazer uma checagem no shopping bacana, bem desenvolvido, olhando criteriosamente o que é um QTL, o que é um QDC, o que eu tenho que avaliar, quais dispositivos de proteção que eu tenho que analisar. E ele me deu um cenário macro, e eu peguei aquilo debaixo do braço e falei, vou rodar. Eu não conhecia muito, eu lembro muito bem, por exemplo, a questão dos fusíveis, né? Eu não sabia muito ali sobre como é que era o funcionamento, mas ele falou assim, pô, Daniel, se aquele êmbolozinho do meio ele tiver pulado, existe grande chance do fusível estar queimado. Então, pô, eu ia lá e ficava lá observando, um a um, e mapeando, e aí mandando e-mail para terceirizada, cobrando, tentando mexer, ou seja, era uma vontade de conhecer, de aprimorar. E, pô, e como é com os bastidores? A gente ia como estagiário, você vê aquele tanto de máquina, você fica apaixonado, você fala, gente, como é que isso funciona? Como é que é uma amplitude enorme? Eu jamais poderia imaginar que no shopping center tinha equipamentos desse porte, que eu funcionava desse jeito, né? E aí, cada dia eu tentava conversar com um, tentava conversar com o outro, tentava acompanhar um eletricista, um mecânico, e ia tentando aprimorar. Comecei a desenvolver as vistorias de loja, tentar entender um pouco mais. Pô, foi um momento de exímio progressão, né, em termos de conhecimento. E aí, obviamente, eu fui caminhando na faculdade e veio a formatura, né?
Nessa formatura, logo depois, surgiu uma oportunidade, um desafio novo. Ou seja, ser coordenador de operações em outro shopping, né? Ou seja, eu já teria ali formado, ou seja, eu teria minha bagagem acadêmica consolidada e teria já uma primeira experiência, né? Como estagiário, depois assistente de operações dentro desse shopping e traria isso para aplicação prática, né? E nesse momento é como foi aquela virada de chave, né? Ou seja, é ali quando você está ali como coordenador de operações, você vê que a gestão ali da equipe cai exatamente nas suas costas. Aí você fala, opa, como é que muda de figura? Então você começa a se preocupar com as pessoas. Você fala, gente, antes eu preocupava com o processo só. Eu preocupava se a energia estava correta, se o consumo estava certo. Agora, além disso, eu tenho que me preocupar com as pessoas. Então, como eu posso contribuir para fazer dessa vida dessas pessoas melhores, né? Ou seja, qual ferramenta que eu posso dar, qual curso, o que eu posso fazer. Então esse é o grande desafio, né? De você conseguir desenvolver pessoas para elas crescerem e consequentemente você crescer. E aí eu fui galgando, fomos, né, levando ali com várias dificuldades, dia a dia, conhecendo mais. Eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com pessoas exímias de cada área, né? Então, tinha pessoa o Davi da área de limpeza, o cara com uma pancada de experiência, o Emerson do estacionamento, o Jefferson como gerente de operações, tipo assim, tinha uma galera que era parruda, o Denilson na segurança, são pessoas que tinham conhecimento ali muito grande na área, né? Então eu tentava ali assimilar isso e tentar compilar e criar um corpo de uma equipe, porque não adiantava a gente ter pessoas boas se as pessoas não estivessem conectadas, e a gente conseguiu essa sinergia muito forte, que aí a gente conseguiu manter, né, e garantir resultados expressivos. E aí foi, né, desenvolvendo, e a gente, como qualquer pessoa depois de formar, começa a ficar ansioso. Aí passou 2 anos, e aí eu falei, agora eu quero virar gerente, e aí o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que contribuir para mim mesmo, né? O que eu tenho que desenvolver para atingir o gerente? E às vezes, gente, é difícil ter essa resposta, né? Porque nem sempre a gente tem ali uma noção do que falta ou de como vai ser. Agora, hoje analisando e vendo na minha ocasião, naquela época, ainda faltava alguns itens ainda, né, melhorar, ainda faltava um pouco mais de gestão, um pouco mais de experiência, faltava de repente um pouco mais de ter uma visão global e extrapolar operações, porque o gerente ele não dá para pensar fechado só em operações, né? Ele tem que pensar macro, e aí acaba essa visão, por mais que seja totalmente fundida, na prática, muitas das vezes ela conflita, né? Ou seja, o técnico conflita com o comercial e outros setores. Então ainda faltava isso. E aí eu consegui uma vaga de ser gerente de operações em um outro shopping, e que eu vi meu mundo mudou completamente. Porque eu caí num cenário em que a equipe já era mais reduzida, né, era mais enxuta, e de repente eu tinha a responsabilidade inteira ali de um setor. E aí você começa a entender, né, ou seja, como é que a estrutura funciona, porque até o momento que você é coordenador, você ainda consegue dividir, né, ou seja, você tem um gerente ali para você dividir melhor as tarefas. A partir do momento quando você chama a responsabilidade de gerente, não que você ainda não tenha as pessoas embaixo de você que você pode dividir, claro que tem, mas acaba que você assume nas suas costas uma responsabilidade maior. Por outro lado, tinha um desafio enorme, né, tanto da parte técnica quanto da parte de gestão, para ser colocado em prática. O shopping estava em plena desenvolvimento e expansão, ele tinha projeção de crescimento, então foi um momento muito bom e muito importante, porque eu vivenciei coisas diferentes. Eu vi um shopping que tinha uma população flutuante gigantesca por causa da estação de ônibus, ao mesmo tempo a gente tinha algumas dificuldades em alguns locais para trazer o público, então eram coisas mistas, né? E esse impacto ali da questão do custo condominial, né? Ou seja, orgânico, terceiro, o que isso impacta, e eu vi isso na prática ali modulando mês a mês, e você começa a ter uma visão um pouco mais geral, né? de amplitude. E aí, posteriormente, teve, né, esse convite para vir para o shopping atual, que é no Rio de Janeiro, e aí mudou também completamente. É um shopping com porte bem maior do que o shopping anterior, e nesse momento, até eu lembro muito bem da minha entrevista aqui, quando eu cheguei, e o diretor falou, você tá aqui caçando uma carreira meteórica, né? Você com 2 anos cresce, aí você pula para o outro shopping, você vai para o outro. Isso não existe. Você vai acabar se auto-sabotando, você não dá tempo para você se desenvolver. Mas eu já estava com essa consciência realmente de ter que dar um tempo, consolidar, para você conseguir desenvolver um trabalho no médio prazo, para você conseguir mensurar os resultados.
né? Ou seja, você conseguir ver se aquele tipo de gestão que você está adotando, ele está trazendo resultados eficazes. E não só, não digo só para minha pessoa não, mas mais também para a questão das outras pessoas. Ou seja, eu estou conseguindo desenvolver pessoas, eu tenho conseguido preparar novos profissionais para assumirem novas funções. Esse é que é o intuito. Essa equipe está coesa, está junta, está unida, para a gente poder conseguir elevar o nosso degrau do nível de qualidade. Então eu cheguei no meio desse desafio, a parte técnica bem deficitária, e a gente entrou ali com uma gestão forte nessa área de tentar mostrar para a equipe técnica que aqueles pontos a gente ia olhar, nós vamos tratar caso a caso e vamos subir o sarrafo sim, né? De cada dia devagar, mas a gente vai conseguir encaminhar. E viemos, né, desenvolvendo, criando novas metodologias, analisando, incorporando toda aquela tecnologia que eu mencionei no começo também de gestão, da parte energética, da parte de automação. E hoje a gente tem um cenário, apesar, né, dessa crise econômica, favorável do ponto de vista ali de organização, né? A gente tem uma equipe ali consolidada e tem alguns objetivos sendo traçados. A gente está com um desafio enorme aí devido à pandemia, em termos de crise, em termos de gestão ali de condomínio, né, gestão de despesas, mas o prognóstico é muito bom, né? Ou seja, você tem ali pelo menos a base da sua equipe está muito fortalecida. Então, pessoal, o que eu tenho a passar para vocês que tem aí o objetivo de crescer dentro da área operacional, não existe mágica, existe só trabalho, dedicação, humildade, acima de tudo. Eu acho que a pessoa, quando ela deixa isso transparecer e consegue aprender com os outros, eu lembro de vários cenários em que até a equipe técnica fala, pô, agora que você formou, você é engenheiro eletricista, então você conhece tudo de elétrico. Não, pelo contrário, né? Ou seja, a vivência muitas vezes do técnico ali dentro da instalação, ele tem um conhecimento muito maior do que às vezes um profissional que vem de fora. Então eu aprendi muito com essas pessoas e consegui, né, contribuir também para elas, imagino, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de troca. E hoje, quando eu olho, eu vejo as pessoas crescendo cada vez mais e a gente acompanha elas aí na medida do possível, a gente fica muito feliz em poder ter trabalhado com esse profissional e, de certa forma, ter visto, né, essa evolução da pessoa. Isso é muito bacana. Então, pessoal, continue focados, continue dedicando o seu tempo, o seu trabalho. Não vai ser fácil. Se você hoje almeja cargos maiores, você vai ter um trabalho árduo pela frente, mas continuem fazendo o seu trabalho. Continue dedicando, usufruam do máximo de tempo para vocês aprenderem, assimilem o conhecimento. E o mais importante, não fechem só na área de operações. Olhem as outras áreas, aprendam, entendam um pouco mais sobre shopping center, se é esse o propósito da sua vida, né? Ou seja, comercial, marketing, as outras áreas financeiras, como é que eles funcionam, como é que é a sinergia entre eles, o que eles estão falando, o que eles estão almejando, se coloca no lugar deles. Aí, dessa forma, com certeza, vocês vão ser um profissional de sucesso. Pessoal, esse é um pequeno exemplo, eu sei que tem N exemplos aí de pessoas aí ainda mais espetaculares e a ideia é que vocês continuem caminhando, continuem remando, que vocês vão alcançar seu objetivo. Um forte abraço, se cuidem, até o próximo vídeo.